Hoje nós vamos falar sobre o câncer de pulmão, uma doença que atinge uma parcela da nossa sociedade. O câncer de pulmão é uma doença caracterizada pelo crescimento desordenado, descontrolado de células nos tecidos dos pulmões, a neoplasia, né? Esse crescimento anormal pode levar à formação de tumores malignos que comprometem a função pulmonar e podem se espalhar por outras partes do corpo, né? A metástase. Nós temos alguns tipos de câncer de pulmão. O câncer de pulmão é composto por células não pequenas e o câncer de pulmão de células pequenas. O câncer de pulmão de células não pequenas, ele se subdivide em 3 tipos de câncer. É o adenocarcinoma mucinoso, o carcinoma de células escamosas e o carcinoma de células grandes. O adenocarcinoma mucinoso, ele se origina nas células que produzem um muco nos alvéolos pulmonares. Os nossos alvéolos, a gente sabe que ele não produz muco, mas o que acontece é que, por conta de agressões ao tecido pulmonar, essas células podem desenvolver uma metaplasia, né? Geralmente células caliciformes que são encontradas nos brônquios, que são que produzem muco. Essas células vão entrar em metaplasia e vão se diferenciar e propagar até chegar nos alvéolos. Essa célula atípica, tipo caliciforme, né, se originou da célula caliciforme, ela vai estar dentro dos alvéolos, vai começar a produzir um muco. Esse muco vai revestir a superfície alveolar, né, tomando conta da área aérea, obstruindo a região de alvéolos. Nós também temos o carcinoma de células escamosas. Elas se desenvolvem nas células dos tecidos epiteliais que revestem as vias aéreas do pulmão. Está fortemente associado também ao tabagismo e devido ao contato com agentes agressores, principalmente a fumaça do cigarro, as células epiteliais dos brônquios podem sofrer metaplasia e mudar a histologia, né, do tecido, passando de células pseudoestratificadas cilíndricas para células pseudoestratificadas escamosas. Ainda falando em câncer de pulmão de células não pequenas, nós temos o carcinoma de células grandes. É um câncer agressivo, caracterizado por células com aparência peculiarmente grande, né, e indiferenciada. Corresponde a 10% desses casos de câncer de células não pequenas. Ele surge também nas células epiteliais, alterando a característica do pulmão, devido ao grande dano causado, nesse caso agora, ao DNA por agentes agressores. Isso vai acarretar uma mutação ali no gene, né? E esse tipo de câncer, geralmente, ele é potencializado pela fumaça do cigarro. E finalizando os tipos de câncer, né, nós temos o carcinoma de células pequenas, que ele é um tumor, né, neuroendócrino do pulmão. Ele origina-se na mucosa brônquica, ele está geralmente associado ao tabagismo, então a gente pode ver que o grande fator de risco para doenças de câncer de pulmão é o tabagismo, né, o cigarro. Então ela se origina na mucosa brônquica, atinge as células de Kupchinski. Essas células, elas são responsáveis por sinalizar, né, para o cérebro a regulação do pulmão, o que está ocorrendo no pulmão. Auxilia também quando o pulmão sofre invasão de um agente agressor, né, e elas se multiplicam para auxiliar o sistema de defesa. Então, por aí a gente percebe como que esse câncer ele é agressivo, porque essa célula ela se multiplica muito rápido, muito fácil. Então, quando se muda a característica do DNA da célula, ela perde a capacidade de apoptose e desenvolve oncogênese, e o crescimento desordenado. E esse tipo de câncer de pulmão ele é o mais associado ao tabagismo. Agora vamos aos fatores de risco do câncer de pulmão.
Como foi falado, o tabagismo é o principal causa de câncer de pulmão, o maior fator de risco, sendo responsável por 85% dos casos. O cigarro, né, as substâncias químicas do cigarro vão danificar o DNA da célula pulmonar, né? Então, é o principal fator de risco e maior causa de câncer de pulmão. Temos a exposição também a agentes químicos, né? A exposição a outros agentes químicos diferente dos que estão envolvidos no cigarro. Eles também são tóxicos, né? Um exemplo é o amianto, é o cromo, o níquel e outros elementos, né? Pessoas que trabalham em alguns serviços específicos podem sofrer por conta da exposição a esse material. A poluição do ar também é um fator de risco, né? Você sendo exposto diretamente, né, em áreas urbanas principalmente, em regiões bem industrializadas, é um fator de risco. E o histórico familiar também é um fator de risco, porque casos de câncer de pulmão na família aumentam a possibilidade, tendo em vista que pode ser uma predisposição genética. Agora vamos falar um pouco sobre os sintomas do câncer de pulmão. Os sintomas respiratórios. Tosse persistente, né, uma tosse que não desaparece e, né, piora com o tempo, é um sintoma mais comum. Tosse com sangue, a presença de sangue no escarro é um sinal preocupante. Falta de ar, dispneia, dificuldade para respirar, né? É comum quando o tumor começa a obstruir as vias aéreas. E a rouquidão. Mudança na voz pode ocorrer se o câncer afetar nervos que controlam a laringe. Agora, os sintomas de dor. Dor no peito, né, que não passa, pode piorar com a respiração profunda. Dor no ombro ou no braço, isso pode ocorrer, né, no caso de um tumor que se localiza na parte alta do pulmão. Sintomas sistêmicos. Sintomas sistêmicos, né, pode ser a perda de peso, né, inexplicável, é muito comum em vários tipos de câncer, né, a fadiga, a sensação extrema de cansaço, fraqueza que não melhora mesmo ao descanso, né? Além disso, você também tem uma diminuição no apetite, né? Um inchaço do rosto, né? E pescoço, e pode ser um sinal de que o tumor esteja pressionando os vasos sanguíneos. Além disso, também nós temos as infecções respiratórias repetitivas, que não param, né? Não cessam, crises que são frequentes de bronquite, pneumonia, podem indicar que tem um tumor. O tratamento do câncer de pulmão depende do estágio da doença, se está muito avançado, se está no início, né? Então, o que é utilizado é cirurgia para a retirada do tumor e de tecidos afetados, a radioterapia, onde se utiliza a radiação para destruir as células cancerígenas, quimioterapia, também que todo mundo já conhece, imunoterapia, são estímulos para o sistema imunológico, né, para que ele possa combater o câncer, e terapia-alvo, que utiliza-se medicamentos específicos que atacam as células cancerígenas. Bom, mas essas são as informações que a gente tinha para trazer para vocês sobre o câncer de pulmão, e a gente se vê numa próxima oportunidade.